gravando já. Então, ok. Então, boa tarde a todos. Estamos indo aqui para mais um bate-papo com os representantes dos setores, né, do Floripa Hack. Hoje nós estamos aqui com o Thiago Jeremias, que é gerente da divisão de pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética da Celesc. O Thiago Jeremias é engenheiro, então aí é de uma área voltada à energia. Então, como nós temos aí entre os nossos desafios, o desafio da eficiência energética, nós estamos fazendo essa reunião. Então o Thiago está doando para nós aí a experiência dele e o tempo para sanar as dúvidas de vocês em relação à eficiência energética, né, algumas eventuais dúvidas que surjam nas equipes nessa fase de concepção das soluções. Nós temos então aqui dois formatos para fazer as perguntas. Um é aqui pelo Discord, onde nós vamos pegar as perguntas e vamos repassar para o Thiago, e também os participantes, quem quiser entrar aqui no Meet para poder fazer as suas perguntas aqui enquanto estiver ocorrendo a reunião, pode ficar à vontade e fazer a pergunta diretamente pro Thiago. Eu vou pedir aqui para o Thiago fazer uma apresentação, falar um pouco dele aqui, e nós já abrimos para as perguntas. Aqui já tem o João, tem o Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Então, é isso daí. Quero te agradecer, então, Thiago, pela sua tua ajuda. É muito importante que profissionais igual vocês doem esse tempo para quem está desenvolvendo, porque é a partir dessas informações que a gente consegue desenvolver realmente soluções eficientes. Então, a palavra é sua, meu muito obrigado. Tá certo, então. Bem, obrigado pelo convite, né? Eu sou Thiago Jeremias, eu sou engenheiro eletricista, e hoje eu estou na gerência dos programas de pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética da Celesc. Então, o objetivo da nossa área lá na Celesc se resume a coordenar os dois grandes programas da ANEEL, que são os programas de pesquisa e desenvolvimento ANEEL e os programas de eficiência energética ANEEL, com regulamentações específicas, cada um deles possui uma regulamentação, e o objetivo da nossa área, então, é se fazer cumprir com essa obrigação legal, né? Uma vez que a Celesc, por ser uma concessionária de energia elétrica, ela eu vou assim dizer, regulada, né? Ela é regulada pela ANEEL, e a gente tem que cumprir, então, as regras que a ANEEL nos estabelece. Então, dentre essas regras, está em executar os programas de eficiência energética, pesquisa e desenvolvimento. Então, de maneira resumida, é isso, né? A gente tem bastante iniciativas hoje no Estado, muitas delas provavelmente vocês conhecem. Poderia citar, por exemplo, o programa Bônus Eficiente, que permitiu que consumidores residenciais adquirissem eletrodomésticos com 50% de desconto. Tivemos também um programa semelhante com fotovoltaica, que permitiu que consumidores residenciais adquirissem sistemas de geração fotovoltaica com 60% de desconto. Então, são diversas iniciativas aí que a gente faz no âmbito do programa de eficiência energética, que podem, inclusive, serem aproveitados pelo setor de comércio e serviços, né, como os supermercados. A gente faz bastante projeto focado para universidades, para hospitais, órgãos públicos, iluminação pública, baixa renda, né, e cada um com a sua regulamentação específica. Mas o objetivo da minha participação aqui mais é tirar um pouco das dúvidas de vocês, e tentar entender um pouco as dúvidas de vocês, e se na medida que a conversa for fluindo, aí eu posso ir aprofundando um pouquinho mais detalhes desse nosso programa aí, e como que vocês poderiam se beneficiar disso, certo? Vou deixar aí já abrir para perguntas, e vamos ver o que temos aí do pessoal. Maravilha, Thiago, obrigado. João, quer começar por você já aí? Sim. Obrigado. Boa tarde, Thiago. Obrigado pela disponibilidade de tempo aí para estar nos ajudando. Minha pergunta, primeiramente, eu queria saber, quando a gente fala em eficiência energética, a gente tem um entendimento sobre a energia elétrica e como a eficiência em relação à potência funciona, mas eu gostaria de ter uma clareza maior sobre o que significa para dono do sistema, ou para quem gerencia um sistema, né, o que significa exatamente a eficiência energética. Se existe um modelo ou um cálculo, né, para medir a eficiência energética, se isso é possível
ser feito, e se tem planos para ser feito isso, né, conseguir classificar os estabelecimentos de acordo com algum índice de eficiência energética, alguma coisa assim. Nossa, muito legal essa pergunta, cara. Vou dizer assim que de todas as palestras que a gente faz, assim, às vezes ir no conceito, se a pessoa perguntar, tá, mas o que realmente é eficiência energética, vou te dizer que foi uma das primeiras vezes, assim, uma pergunta muito boa, porque é só quando a gente realmente entende o que é eficiência energética, a gente consegue propor algum tipo de solução, né? Apesar da palavra, assim, parecer fácil, realmente não é um conceito simples de eficiência, né? Mas se a gente for naquele conceito de trazer de eficiência para a energia, né, eficiência energética, o que a gente está falando? A gente está falando em fazer a mesma coisa gastando o menor recurso possível. Isso é ser eficiente, né? Existe uma diferença muito grande entre racionamento, por exemplo, e eficiência. Porque a gente poderia, por exemplo, apagar todas as luzes das nossas casas, desligar todos os aparelhos de ar-condicionado e tomar banho gelado, né? A gente estaria economizando uma energia fantástica na nossa casa. Mas isso não seria eficiente. Por quê? Porque eu estou perdendo conforto. Eu não quero perder conforto. Eu quero ter o mesmo conforto que eu tenho, consumindo menos energia, né? Então é isso que é ser eficiente, né? É você gastar, fazer a mesma coisa ou até mesmo mais coisas, né? Gastando o menor recurso possível. E aí quando a gente vai para equipamentos, quando a gente começa a comparar equipamentos, uma lâmpada incandescente, uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada LED, todas elas fazem a mesma coisa, iluminam um ambiente. Porém, a lâmpada LED ilumina um ambiente com muito menos potência. Então, ela é mais eficiente naquilo que ela faz, né? A lâmpada incandescente, ela é muito eficiente na geração de calor. Ela não é eficiente para gerar luz, né? Então, se perde muito. Então, o que a gente busca sempre na eficiência energética também é reduzir perdas. Então, quando a gente traz para a energia elétrica, o que a gente quer é reduzir perda. Perder o menor nível possível de energia, vamos assim dizer. Então, é isso que eu entendo por eficiência energética, né? Não sei se seria esse o conceito que a gente fala. Falasse ali das questões de certificação, né? E realmente aí existem algumas instituições, né? Por exemplo, a LEED, que é a mais famosa, né? Quando a gente um prédio recebe o selo LEED, que aí ele possui metas, né? Ele verifica o teu consumo de energia, cria um modelo base para aquele tua instalação e te dá algumas metas de economia de energia, água, reaproveitamento de água. Então, tem muitas metas que te concede alguns selos, né? Então, o selo LEED, por exemplo, é um desses selos, mas aí cada programa específico vai ter uma determinada meta para se atender, tá? Então, é mais ou menos isso que eu conheço sobre esses programas, né, que eu poderia responder nesse momento. Não sei se era isso. Eu queria ter uma noção desse como está funcionando isso. Eu ouvi falar assim, não ouvi falar, né? Eu li alguma coisa sobre algum programa europeu que propõe um modelo matemático para poder medir eficiência e comparar diferentes mercados. E daí eu queria saber se tu tem conhecimento de alguma coisa nesse sentido aqui no Brasil. Não, de fato, assim, eu não conheço nada. Pode existir, tá? Não estou dizendo que não existe, realmente eu não conheço alguma coisa no Brasil semelhante a isso, né? O que a gente conhece são esses programas. Por exemplo, o Procel Edifica, né? Que é você obter o selo Procel para um edifício, né? Então, esses programinhas que existem no Brasil a gente acaba conhecendo, né? Mas, assim, em termos de alguns indicadores de eficiência, assim, eu não saberia te responder agora, sim, posso até te ajudar a procurar, né? Mas não saberia te responder agora, assim, com relação a isso. Né? E até aproveitando... Eu acho que parecido com isso, com o selo Procel, assim. Então, o selo Procel, ele vai te traçar algumas metas, né? Então, você vai mostrar que a tua edificação é a mais eficiente possível, né, que você não consegue fazer, vamos dizer, mais nada para economizar energia, tudo que estava ao teu alcance foi feito, né, inclusive com a questão da água também, que acaba sendo tratada juntamente, e a partir do momento que você atingiu aquelas metas, aí o teu edifício recebe o selo Procel, e aí você vira um prédio certificado pela Eletrobras como um prédio eficiente, né, assim como acontece com alguns eletrodomésticos.
Uhum. E tu tem uma ideia de como é que é o processo para chegar a isso, a esse selo, ou até a pedir esse selo, né? As nossas os trabalhos que a gente faz, a gente nunca chegou ao ponto de fazer um pedido do Procel Edifica, tá? Mas se você entrar no site, que é o procelinfo.com.br, tá? Lá ele possui bastante informação e tem uma área dedicada nesse site para o Procel Edifica. Tá? Então, eu acredito que a melhor fonte de consulta nesse momento seria o site do Procel Info, tá? E eu acho que essa é a melhor fonte mesmo de consulta, assim, para te obter essa resposta de como obter o selo do Procel Info. Eu posso até ajudar aqui depois numa pesquisa paralela com relação a isso. Obrigado. Maravilha. O Guilherme, tudo bem, Guilherme? Tudo bem? Tudo bem? Você deseja fazer uma pergunta também para o Thiago? Eu estou na equipe do João. A gente você está na mesma equipe. Mesma linha. Beleza, então agora eu vou pegar aqui uma pergunta que veio pelo Discord, Jeremias. Thiago, ele pergunta o seguinte aqui para a gente. Em relação se você pode falar um pouco de um conceito, se você sabe, sobre o retrofit, o que vem a ser essa questão do retrofit em relação à eficiência energética, né, que eu acho que é um conceito aqui da engenharia civil que se utiliza muito, né, esse conceito do retrofit. Certo. Para nós, do Programa de Eficiência Energética ANEEL, a palavra retrofit está muito associada a você fazer uma troca. Tá? É como a gente hoje trata a palavra retrofit. Porém, é mais uma troca, por exemplo, você faz uma troca de uma lâmpada incandescente para uma lâmpada LED, é o que a gente fala assim, de você fazer um retrofit no sistema de iluminação, né? É uma mistura de troca com atualização, assim, então seria mais esse o conceito de retrofit, né? Porém, você pode trocar também um chuveiro elétrico por um aquecimento solar. Então, você não está fazendo um retrofit de chuveiro, você está fazendo um retrofit do sistema de aquecimento de água, né? Então, o retrofit está muito associado a isso, a uma atualização do sistema, né? E quando a gente fala em retrofit para eficiência, né, buscando a redução do consumo de energia. Então, é isso que hoje o conceito de retrofit está sendo utilizado nesse sentido no Programa de Eficiência Energética ANEEL. Eu não estou te ouvindo, não sei se sou só eu. Perdão. Perdão, eu estava mutado aqui. Obrigado por essa aqui. Algumas pessoas estão mandando pelo Discord, Thiago, porque eles não estão disponíveis para ver a live no momento, então eles estão enviando as perguntas para a gente para depois eles verem a gravação. Então eu vou fazer mais uma aqui, os meninos se quiserem fazer mais perguntas também fiquem à vontade, eu vou encaixar mais uma aqui que veio, que é a seguinte, eles estão perguntando aqui, Thiago, em relação a se você sabe fontes para que a gente possa encontrar dados sobre essa questão de eficiência energética e se você também tem alguma informação em relação a voltadas para o varejo em específico, né? Então, que contemplem se existem programas, aqui eles falam de programas de incentivo, como que funciona, qual é a visão de vocês em relação a isso? Tá certo, então. Então, eu vou aproveitar, então, para falar um pouquinho, aproveitar essa pergunta, então, para falar um pouquinho das oportunidades que o setor teria de usufruir do programa de eficiência energética, né? Então, é o seguinte, o que dá para fazer, né? A gente pode fazer, o programa de eficiência energética permite-se fazer qualquer coisa que vise a redução de consumo, né? Analisando um pouco a questão de supermercados especificamente, né? O que eu vejo muito como um dos grandes vilões do supermercado é basicamente os sistemas de refrigeração. Tanto a parte da refrigeração para o acondicionamento dos alimentos, né, as geladeiras, vamos assim chamar, os freezers e as geladeiras, né, assim como o aquecimento ambiental, certo? O condicionamento ambiental. Eu imagino que isso, se eu tivesse que dar um palpite agora, eu diria que isso deve estar representando hoje cerca de 70% do consumo dos estabelecimentos de supermercados, né? Quando a gente parte para o sistema de iluminação, ainda mais assim supermercados que atendem
das 7 da manhã às 10 da noite, isso também tem uma grande participação, né? Então, eu acho que esses 3 itens, iluminação, refrigeração de alimentos e o condicionamento ambiental, esses 3 juntos devem ultrapassar os 95% do consumo de energia do estabelecimento como supermercado. Eu acho que é aí que tem que ter o foco, tá? Às vezes a gente vai gastar muito tempo em cima de repente, vamos supor que esses 3 representem 90%, e a gente vai gastar muito tempo em cima dos 10%, né? Então, acho que aqui, é nesses 3 itens que deve ser focado o trabalho de vocês, né? Iluminação, o que eu poderia dar de dica para vocês em iluminação? Primeiro, é a questão da iluminação a LED, né? Hoje é o que se tem mais eficiente. A gente ainda vê muitos estabelecimentos com iluminação fluorescente, com lâmpadas fluorescentes. Então, começaria por aí, começaria a lâmpada, troca por LED. A parte de ar-condicionado, a gente acaba focando muito em verificar que tipo de equipamento está lá, quanto tempo esse equipamento está lá. Será que no mercado já não existe um equipamento mais eficiente, né? Os grandes supermercados trabalham com centrais de ar-condicionado, que são um pouco mais eficientes do que um pequeno supermercado que trabalha, por exemplo, com ar-condicionado de janela, se a gente estiver falando de pequenos estabelecimentos comerciais, né? Então, essas centrais de ar-condicionado, elas já são um pouco mais eficientes pela forma com que elas trabalham ali, mas existem máquinas muito mais eficientes hoje. Então, verificar o modelo que existe lá, ver o que está disponível no mercado, né? Procurando bases como tabela Procel, sites de fabricante, né? O Google é fantástico para isso. Se a gente botar lá no Google, ar-condicionado, tantos BTUs, eficiente, o Google vai te trazer milhões de solução, né? E a parte de refrigerador também, né? Eu tenho experiência, a gente acaba sempre sendo fiel a uma rede de supermercado, que geralmente é mais perto de casa, né? Eu verifiquei, por exemplo, aquela rede que eu trabalho, que eu acabo comprando mais, eu vi que eles fizeram bons trabalhos, por exemplo, fechando, tinha aqueles freezer todo aberto, eu já percebi que agora eles já estão com aqueles freezers fechadinhos, né? Porque ali vai evitar que se perca um pouco do frio ali de dentro. Então, trabalhar com geladeiras fechadas, não expositores todos abertos, né? Expositores de vidro, para que a pessoa não precise abrir para ver o que está, né? Eu vi investimento em desembaçador de vidros, porque às vezes o vidro está embaçado, a pessoa não consegue enxergar, a pessoa tem que abrir para ver, né? Então, trabalhar com geladeiras com películas anti-embaçante, né? Eu acho que essas 3 ações são as principais que podem ser trabalhadas para reduzir o consumo em supermercado. Outra coisa que me chama bastante a atenção nos supermercados, eu trago muito isso para as minhas conversas, assim, e é muito curioso quando você trabalha associado geladeira dentro de um ambiente climatizado com ar-condicionado. E veja bem, o que acontece? O objetivo da geladeira é o quê? É refrigerar o alimento. Então, ele vai tirar o calor daquele alimento, daquele compartimento, e vai jogar para fora do compartimento. Ou seja, vai jogar para fora da geladeira. Então, dependendo da posição que a geladeira vai dar, ela vai jogar para o ambiente, e ela vai começar a esquentar o ambiente. E aí você precisa de um sistema de condicionamento ambiental para tirar aquele calor que está no ambiente e jogar para fora do estabelecimento. Então, o que está acontecendo? Está tirando calor da geladeira, jogando para o estabelecimento, o ar-condicionado tira do estabelecimento e joga para fora. Ou seja, você está gerando uma carga no ar-condicionado que poderia ser evitada com um reposicionamento dos teus equipamentos de refrigeração. Imagina você construir um fundo lá no seu supermercado, todo aberto, e a parte onde a geladeira vai jogar o calor, ao invés de geladeira jogar o calor para o ambiente, ela já joga direto para fora. Ela não joga para o ambiente, joga para fora, e você traz um alívio para o sistema de ar-condicionado. Acho que eu travei um pouco, não sei até onde eu fui, mas... Deu para ouvir tranquilo, Thiago. Beleza. Então assim, às vezes um reposicionamento do teu sistema de refrigeração, né, colocar as geladeiras a jogarem o calor já para fora, evitaria uma sobrecarga no sistema de ar-condicionado, né? Então, são essas coisinhas, esse tipo de coisa que a gente visualiza nos supermercados, né? O aproveitamento da iluminação natural também é muito bom, quando a gente aproveita a luz do sol, porém, cuidar para que a luz do sol não aqueça o ambiente. Então, você fazer, de repente, telhado, algum tipo de domo no teu estabelecimento para aproveitar a iluminação natural, mas associado a algum tipo de película para que o sol não aqueça o ambiente e você sobrecarregue o sistema de ar-condicionado. Porque, com certeza, se o calor que o sol vai colocar no ambiente vai ser muito maior
do que o que ele vai colocar de iluminação. Então, o calor vai ser mais indesejado do que o benefício da iluminação, né? E o que a Celesc oferece para isso, para vocês, tá? Nós temos um programa dentro do programa de eficiência energética, a gente faz todo ano uma chamada pública de projetos em que os consumidores nos apresentam propostas para concorrer a um determinado recurso. Certo? Então, por exemplo, em 2019 a gente disponibilizou cerca de 20 milhões de reais, tá? Seguindo regras bastante específicas. Se vocês entrarem lá no site da Celesc, /PEE Celesc, Programa de Eficiência Energética Celesc, vocês vão conseguir consultar o nosso edital. Aí tem regras bastante específicas. E a gente tem uma linha de financiamento para projetos que visem redução de consumo. Quando é um cliente filantrópico, hospitais, asilos, o poder público, as prefeituras, esse recurso é a fundo perdido. Quando a gente está falando de redes não filantrópicas, que é onde acabam se enquadrando em supermercados, a gente trabalha com um contrato de desempenho. A gente financia o projeto, ao final do projeto é feita uma avaliação de qual foi a economia de energia proporcionada pelo projeto, e essa economia de energia vira a prestação do teu financiamento. Supondo aí, o projeto custou R$1 milhão, está economizando R$50 mil por mês. Você vai me pagar em 20 parcelas de R$50 mil, até que você devolva ao programa todo o R$1 milhão. Né? Para conhecer um pouquinho mais desse programa, então, convido vocês a entrarem lá no site da Celesc e clicarem lá no Programa de Eficiência Energética. Vai entrar no site da Eficiência Energética e lá tem um banner bem grandão, chamada pública. Essa chamada pública 2019, a chamada pública 2020 vai ter que ser publicada até o final desse ano, né? E aí com a apresentação dos projetos lá para meados de abril, maio, mais ou menos. Mas é um programa bem importante de ser conhecido. Foi longa a resposta, mas acho que passei uma visão geral de tudo. Oh, muito bom. E me diz uma coisa, Thiago, esse programa de eficiência energética, ele tem também algumas, dentro da Celesc, oportunidades para startups também, como os meninos aqui que estão desenvolvendo, existe também esse tipo de incentivo? Por exemplo, os meninos aqui desenvolvem uma startup que consegue ter uma solução para eficiência. A Celesc já tem algum tipo de edital para esse tipo de segmento também? Bem, como eu falei ali, né, como a gente acaba seguindo um pouquinho as regras da ANEEL, né, as regras que a ANEEL estabelece para a gente, ela acaba sendo um pouco injusta com esse tipo de iniciativa, né? Então, via esses programas, a gente acaba não conseguindo nenhum tipo de incentivo para quem trabalhar com isso. O que a gente trabalha na questão da eficiência energética todo projeto de eficiência energética precisa de uma empresa de engenharia com experiência em eficiência energética para conduzir a execução do projeto, né? Então, o pessoal aí que pretende trabalhar com isso, que queira constituir uma empresa para trabalhar com eficiência energética, o caminho, então, é se aproveitar desses incentivos que as chamadas públicas permitem e buscar clientes que desejem ter as suas instalações eficientizadas. Então, você encontra lá, né, um hospital, por exemplo, olha, eu sou uma empresa, eu venho aqui no teu hospital, eu escrevo um projeto, eu apresento o projeto, e se a Celesc selecionar o projeto, aí que você me paga. E, na verdade, não é nem o hospital, vai ser a própria Celesc que vai pagar o trabalho que você teve de elaborar esse projeto, o trabalho de gerenciar, né? Então, essa é a oportunidade que o Programa de Eficiência Energética traz, então, para as empresas, né, vamos assim dizer. Posso fazer um comentário aí, Andy? Mas, de qualquer forma, a startup ela pode ser, em outras palavras, o que resolve o problema de um supermercado dentro de um programa daquele, por exemplo, né? E aí, com um acordo entre supermercado e startup, ela se vê pagando o seu projeto, porque vai ter uma plataforma de retorno para o supermercado. Não é isso? Eu estou fazendo uma análise meio incorreta aí da tua colocação, Thiago. Não, é exatamente isso, né? Porque o que acontece? Hoje, vamos falar assim, o supermercado em si, né? Quando a gente fala do papel do dono do supermercado, vamos assim falar. O dono do supermercado não tem condições de ele, por si só, implantar um projeto e pegar um financiamento na Celesc, porque não faz parte do negócio dele, né? O que ele precisa? Ele precisa de alguém que intermedie, que faça essa ligação entre o supermercado e o programa de eficiência energética da Celesc. E esse eixo entre o consumidor e o programa de eficiência energética é feito pelas empresas que a gente chama de ESCOs. Tá? ESCOs é uma sigla que vem do inglês, né? Energy Saving Company, né? Enfim, empresas de engenharia com experiência em eficiência. Então, essa ligação é feita
por empresas, que podem, por um CNPJ, né, por uma startup, por uma empresa de engenharia. A única exigência que a gente faz no nosso edital, pelo fato de sermos empresas públicas, precisar seguir a lei das licitações, a gente só pode firmar contrato com empresas que tenham experiência naquele assunto que está sendo tratado, né? Então, quem desejar trabalhar nesse programa precisaria trazer junto consigo algum tipo de atestados técnicos que comprovem que você é um profissional com experiência no âmbito da eficiência energética. Então, essa é a única exigência que a gente pede dessa empresa que quer trabalhar com isso. Maravilha. Nós temos aqui a presença também agora aqui do Alejo. Perdoe se eu falei errado o seu nome aqui. Você deseja fazer alguma pergunta, Alejo? Ele está sem microfone, Não, ele só está acompanhando mesmo, por agora não. Então, eu já vou aqui. João, sua equipe, Guilherme, tem mais alguma pergunta? Quer aproveitar já mais uma pergunta? Oi, sim. Nesse eixo de tu fazer um projeto para ter uma redução de custos, como é que é feito esse trabalho na parte prática? Como é que tu levanta o estado atual do sistema que tu quer melhorar? Né? Essa é a nossa dúvida. Para a participação das nossas chamadas públicas, o que a gente solicita é a elaboração de um diagnóstico energético, né? Que é justamente isso, é esse estudo da situação atual da tua edificação e aonde você pretende chegar, tá? E a gente acaba oferecendo, junto nesse edital, uma planilha, um Excel, onde você acaba inserindo o equipamento que você tem, você vai colocar os dados nominais dele, como a potência de funcionamento, o tempo de funcionamento, né? E ele começa com isso a simular o teu consumo de energia, né? A lâmpada acaba sendo um pouco mais fácil de a gente identificar, né? Se você tem lá uma lâmpada de 40 watts, funcionando 10 horas por dia, é muito fácil você saber qual vai ser o consumo dessa lâmpada, né? E aí, se você trocar essa lâmpada de 40 watts por uma lâmpada de 20 watts, o mesmo 20 watts multiplicado pelas 8 horas ou 10 horas que ela funciona por dia, você começa a ter o consumo antes e o consumo depois. E com isso, o sistema já vai começando a te fornecer, né, o potencial de economia de energia que essa atuação vai fazer. Junto nessa nossa planilha, você vai precisar também inserir os seus custos para fazer isso, né? Qual que é o custo de se comprar uma lâmpada nova? Qual que é o custo de descartar a lâmpada antiga, que é também uma exigência que a ANEEL nos faz, né? O custo da mão de obra envolvida para trocar essa lâmpada, outras exigências da ANEEL, como a medição da economia de energia, porque primeiro você vai fazer uma estimativa. Se o projeto for elaborado, você tem que começar a medir o consumo. Então, o custo da medição de consumo também acaba entrando no projeto. E com isso, ao final quando você colocou todos os custos envolvidos nesse teu projeto, a nossa planilha fornece para você uma relação custo-benefício, que é o que a gente chama de RCB. Essa relação custo-benefício, a ANEEL nos determina que, se for menor que 0,8, que significa que o benefício do teu projeto é 25% maior do que o custo de sua implementação, o projeto ele é viável. Então, essa nossa planilha ela faz um cálculo de viabilidade da ação. Tá? E ela só pode ser implementada se essa relação custo-benefício for menor que 0,8. No caso específico dos supermercados, que não são filantrópicos, a ANEEL flexibiliza para uma relação custo-benefício de 0,9. Então, ela permite um resultado um pouquinho pior, vamos assim dizer, né? Porque a relação custo-benefício, quanto maior, pior. Então, quanto menor a relação custo-benefício, maior é o benefício do projeto, né? E ainda tem uma outra particularidade, que é uma oportunidade para o setor de supermercados, é a instalação de geração própria. É quando você parte para uma solução de geração fotovoltaica, né? O programa de eficiência também financia esse tipo de ação, apesar de que, né, voltando lá àquela tua primeira pergunta, né, e a resposta que eu dei, que eficiência energética é você fazer a mesma coisa consumindo menos. Quando você instala um gerador fotovoltaico,
você não está consumindo menos, você apenas está gerando a própria energia que você está consumindo, né? Então, se a gente for no conceito de eficiência energética, instalar geração fotovoltaica não é eficiência energética. Por quê? Você está gerando a tua energia, não está economizando, você está gerando a tua energia, né? Mas, pelo apelo sustentável que a geração fotovoltaica trouxe, está trazendo, né, muito bom que ela exista, né, o programa de eficiência energética permite também a inclusão desse tipo de solução, desde que você faça ações de eficiência energética na tua instalação. A gente não pode gerar uma energia limpa, sustentável, e desperdiçar em ar-condicionados velhos, em lâmpadas velhas, em motores velhos, né? Então, assim, faz eficiência energética, a tua instalação está bonita, ok, o menor consumo possível, aí você parte para uma solução de começar a gerar a sua própria energia. Maravilha, João. Então, agora eu vou para a última perguntinha aqui do Discord. Aí, se o João e o Guilherme quiser fazer mais uma, que ainda a gente vai ter um tempinho. O Thiago falou que até às 16h40, por aí, ele tá disponível para a gente. Então, eu vou fazer aqui uma que veio do Discord, Thiago. É a seguinte, né? Na sua visão de futuro, que tendências, assim, se você vê algum tipo de tendência, alguma linha que para startup seria mais jogo, assim, de seguir, né? Que seria o que você vê de tendências para frente, imaginando que esse pessoal está montando uma startup para resolver esses problemas, se tem alguma linha, assim, que vocês já contemplam de futuro, né, que seria interessante eles seguir nesse desenvolvimento, se é na melhor análise dos dados, se é no monitoramento para conseguir prever, enfim, se você sabe de alguma tecnologia emergente ou tendência que é interessante eles começarem a pensar desde já para construir esse modelo de negócio agora que eles estão fazendo para o Hackathon. Bem, não, é quase a pergunta do milhão, assim, né? Falar de tendências, assim, realmente é um assunto muito difícil, ainda mais nesse mundo que acaba trazendo muita novidade sem a gente nem imaginar, né? A gente acompanha, óbvio, que é um mercado que ainda tem muito a se explorar, ainda a questão da geração própria, né? A geração fotovoltaica, apesar de já ter muitos clientes, né, nesse mercado, né, ainda existe um potencial bastante grande, né? A população mesmo ainda não entendeu muito bem o que está acontecendo com a própria geração distribuída, né? Então, o que eu vejo, assim, empresas começando a se formar, né, de usufruir daquela questão de gerenciar intermediadores, né, de você construir, por exemplo, parques de fazendas solares em algum local e você fazer um rateio daquela energia gerada, porque, por exemplo, eu moro num apartamento, não posso ter geração fotovoltaica, mas, de repente, eu sou um sócio de uma usina fotovoltaica que está instalado em outro local, né? A gente vê algumas empresas já indo por esse caminho, né? Então, essa parte também de você se aproximar de um gestor energético, né? Quando você se oferece para uma empresa a apresentar para ela um plano de, olha, eu vou te trazer um plano de economia de energia, você virar um gestor e passar a acompanhar diariamente aquele consumo de energia, você dizer assim, olha, eu percebi que esse mês fugiu um pouquinho do teu consumo, né? Vamos ver o que aconteceu, né? Mapeou, identificou o que é, né? Você fazer algum tipo de contrato em relação assim, olha, a partir do momento que eu identifico um problema, a gente faz um acordo que quando eu resolvo aquele problema de energia para você me dá uma comissão. Então, assim, a gente verifica esse papel de gestores de energia também acontecendo, assim, sabe? E, de novo, voltando para essa questão do nosso programa de eficiência energética, a gente ainda vê, e aí não mais de startup, já falando de empresas, né? A gente ainda vê uma carência de empresas para prestar esse tipo de serviço de levantamento de dados para apresentar em projetos de eficiência. De ver que os vencedores das nossas chamadas públicas têm girado em torno das mesmas empresas, né? Isso é ruim? Não, são empresas que se especializaram nisso. Então, se vocês forem lá consultar nossos editais e ver o nome das empresas, vocês vão ver que está ali girando em 5, 6 empresas, né, administrando um recurso bastante grande, né. E, assim, o mercado é uma surpresa, né, eu realmente não saberia dar um caminho, assim, um rumo muito... Assim, vai por aqui, que é aqui que vai dar certo, né, acaba sendo
um grande risco para a gente, mas, por exemplo, pelo nosso programa de pesquisa e desenvolvimento, que a gente acaba tendo uma outra abordagem, a gente já verifica uma questão um pouquinho diferente, já verifica oportunidades de novos negócios, focada na mobilidade elétrica, né? Então, essa questão da mobilidade elétrica, a gente já tem uma parceria também com a Fundação de Pesquisa ali da Universidade Federal, onde nós já estamos planejando a construção da nossa própria startup focada no modelo de negócio de mobilidade elétrica, né? Então, são as coisinhas que estão acontecendo hoje, assim, na Celesc, né? Mas é a pergunta do milhão mesmo aí, que não sei se não vou acabar deixando sem resposta aí a grande pergunta. Eu também achei uma perguntinha assim, e foi bem interessante, né, porque, e ainda mais quando se fala de tendência, né, que cada dia está surgindo uma coisa nova, né, realmente, fica para vocês responder, piazada, para vocês responder e já sair aí com uma solução. Legal, mais alguma pergunta, João, Guilherme, o Alejo também, vai que surgiu. Com uma última pergunta aí que eu tenho, uma curiosidade sobre a relação desse trabalho que vocês fazem com esse tema de sustentabilidade e pegada de CO2. Qual o impacto real desse trabalho, né, que tem na pegada de CO2 dos estabelecimentos, né? Se tem um impacto imediato, ou se as empresas que buscam uma neutralidade de emissão de CO2, se elas têm que buscar outras alternativas além de melhorar a eficiência energética, do tipo investir e ganhar crédito e coisas desse tipo. Eu conheço bem pouco sobre o assunto, mas eu acho muito curioso. Se tu puder usar um pouquinho do tempo para isso, seria bom. Novamente, né, então, via programa de eficiência energética, a gente acaba não entrando muito na questão de crédito de carbono, né, pegada de carbono. O que a gente trabalha muito é com conversão de resultados, né? Então, sempre que a gente executa um projeto de eficiência, a gente obtém uma economia de energia, e consultando ali, tem até um site, é muito fácil a gente encontrar, não vou conseguir dizer agora, tá? Mas é do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele fornece mês a mês qual foi o índice de geração de CO2 da matriz do Brasil para produzir energia elétrica. Então, diz, olha, o Brasil, para produzir 1 megawatt-hora, nesse mês poluiu tanto, né? Então, quando a gente tem uma economia de energia, o que a gente faz a relação? Olha, se eu economizei 1.000 e o Brasil poluiu tanto, quer dizer que eu deixei de poluir 1.000 vezes tanto. Então, a gente acaba fazendo uma conversão daquilo que a gente economizou de energia em toneladas de CO2. E aí a gente utiliza isso em nossos relatórios de sustentabilidade, né, como um resultado do programa de eficiência energética, a redução de CO2, né. Nós não conseguimos obter isso como algum tipo de crédito de carbono, pelo fato de esse resultado ser do nosso cliente, não é da Celesc, ser do nosso cliente, né, mas em termos de relatórios de socioambientais, isso acaba sendo utilizado. Mas comercializar esse crédito de CO2, a gente não, via programa de eficiência energética, a gente não faz. Mas seria bem interessante. Maravilha. Beleza, então, João, Guilherme, Thiago, quero te agradecer, então, nosso tempo já está encerrando aqui, foi muito legal aí o bate-papo, e agradecer aí vocês, né, pelo teu tempo disponibilizado. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou entrar lá no site também da Celesc, e aí nós também vamos pegar os links que você nos colocou aqui, vamos disponibilizar ali no Discord para o pessoal ter acesso. Gorete, deixa eu ver, não sei como está a conexão. Tudo bem?
Agradecer bastante aí ao Thiago pelo trabalho, torcer pela turma aí do Hackathon aí que tenha ajudado aí com as informações que vieram valiosas aí, né? Fiquei aqui pensando o quanto, né? Quando vocês estavam conversando, eu estava pensando, poxa, quanta coisa pode ser feita dentro de um supermercado, né? A questão, essa dica que você deu da saída de energia, né? Do calor que sai do refrigerador, né? E aí a dupla função, isso aí eu acho que só aí dá um festival de possibilidades, né? De soluções, de repente, sei lá, essa energia que sai, esse calor que sai, pode de repente estar ajudando ali a parte de áreas quentes, que eles precisem de áreas quentes, como padaria, como outras áreas, né? Então eu achei isso aí uma dica super legal. Aí fiquei pensando também na parte de ar-condicionado, né, o quanto de solução deve ter aí nesse processo. Eu acredito que os maiores consumos, como você mesmo colocou, Tiago, de energia estão bem ligados a essa parte de refrigeração, né, e por isso, assim, com maior enfoque, e depois o de ar-condicionado, e que trabalhando bem nesse dueto, aí, nesses dois pontos, né, e em terceiro, creio eu que seja iluminação, se tem muito para fazer, né? E hoje, com os recursos de sustentabilidade, de monitoramento desse processo, de avaliação de performance, né? Como é que o que você está consumindo, por que tal setor consumia tanto e agora ele passa a consumir tanto, como é que eu posso aproveitar o excedente de um né, o calorado por um freezer e utilizar isso em outra área. Isso aí dá muita coisa para ser feito e eu creio muito aí que os participantes, né, do Hackathon vão poder ter bastante insights com esse processo. Eu aqui que sou uma como é que posso dizer assim, uma apaixonada pelo tema de empreendedorismo, fiquei imaginando em mil e uma possibilidades, imagina essa turma aí com o gás todo para gerar solução, né, deve ter se embebedado hoje nas maravilhosas falas aí do Thiago, né, muito obrigado, Thiago, pela participação, e agradeço a você, a Celeste aí pelo teu tempo, né, e a gente também fica disponível a vocês para quando vocês quiserem fazer uma ação, né, dirigida para startup, a gente também fica aqui disponível para ajudá-los e falando como o Sebrae, né, para ajudar pegar essa turma toda aí e trabalhar com vocês aí na busca de algumas alternativas bacanas aí para a Celeste, desde já quero agradecer bastante aí o teu apoio, tá ok? Ok, obrigado. Só aproveitando o gancho da tua fala, então, né, realmente, a gente não controla aquilo que não se mede, né? Eu acho que essa é a mensagem principal, não tem como você propor uma solução de economia de energia se você não estiver medindo aquilo que você pretende fazer, né? E um exemplo que eu tenho, assim, só para fechar uma historinha breve, né, foi um município que tinha uma conta de água muito grande, né? E eles não sabiam o que estava acontecendo. E aí o que eles começaram a fazer? Trocavam os registros da Copa, botavam aquele aereador na ponta da torneirinha, botaram uma descarguinha lá com sensor e tal, e não dava resultado. E eles falaram, não, calma aí, vamos dar uma olhada, o que está acontecendo? Foram lá e passaram a medir. E perceberam que 95% do consumo de água deles era do zoológico municipal, e não do prédio da prefeitura, né? E eles preocupados com a torneirinha da Copa, sabe? E investiram um monte na torneirinha da Copa, esqueceram de uma ação do zoológico. Então é só isso, às vezes a gente está muito preocupado com a torneira e o problema está lá no zoológico, né? O diagrama de Pareto sempre, né? Eu tenho que investir aquilo que é 80% do meu gasto, né, da onde eu tenho meu custo efetivo. A gente, às vezes, aqui é o recado, né, às vezes a gente fica aí naqueles 10%, naqueles 20%, naquele 20%, naquele 1%, gasta mais no esforço de resolver 1% do que talvez gastasse resolvendo os 80%, né? Eu acho que o bom exemplo do Pareto sempre importante, e concordo contigo, né? Medir, eu acho que é a palavra-chave, né? Medir os setores, né? Ter uma visão clara de cada setor do supermercado, onde está o gasto, onde está a representatividade. Eu acho que isso aí
né? Se não tem uma solução dessa, essa seria um processo bem interessante, né? E não tão complexo de medir, creio eu, né? Creio eu que não seja hoje tão complexo você ter uma medição de cada equipamento teu, de cada elemento seu, né? Nada que hoje não se tenha tecnologia para isso, creio eu, né? Com certeza. Maravilha, então, pessoal. Vou agradecer, então, aqui a todos, ao Thiago, lembrar para os meninos que daqui a pouco temos outra live com o Gabriel aí do IPO. E obrigado, Thiago, então, e também faço aqui as palavras da Gorete, as minhas aqui. Quando vocês também quiserem precisar da nossa ajuda lá também nesses projetos, também conto conosco aqui também como Sebrae. Tá bom? Obrigado, então, a tua participação aí. E daqui a pouco aguardo os meninos aí também, se quiser participar da outra live, que começa aí às 5, também já logo voltamos aqui. Obrigadão, Thiago. Até a próxima. Ok, obrigado, tudo de bom, bom trabalho para todos. Abraço, tchau.